Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que eu acredito ser de extrema importância para a psicologia, que é a terapia do esquema emocional. Bom, então sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, pessoal, para nós entendermos qualquer tipo de conceito em psicologia, eu acredito que é muito importante nós entendermos quais são as palavras e os significados das palavras daquilo. A psicanálise, por exemplo, ela é chamada de psicanálise, pois ela é uma análise do psiquismo. E já a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia, ou seja, ela tem um cunho terapêutico para entender como os pensamentos, né, a cognição, influenciam o comportamento. A análise do comportamento é a mesma coisa, é feita uma análise, ou seja, entender como funciona o processo do comportamento. E quando nós falamos sobre terapia do esquema emocional, isso não se difere. A terapia do esquema emocional, ela é um processo de cunho terapêutico, entendendo como as emoções estão funcionando, entendendo como são os esquemas emocionais. E quando nós falamos sobre esquemas emocionais, nós estamos falando sobre técnicas e mecanismos que são utilizados para lidar com as emoções. Isso é um esquema emocional. Então, na terapia do esquema emocional, nós temos como ponto principal entender quais são os mecanismos e técnicas que são utilizados pelo paciente para ele lidar com as suas emoções. E se esses mecanismos e técnicas são funcionais ou desfuncionais, tá? Se não for funcionais, nós iremos entender um outro esquema emocional para aquele sujeito. Não sei se fica entendível dessa forma. E é interessante entender que inúmeras psicopatologias, elas têm as suas emoções como ponto principal de disfunção. Então, na terapia do esquema emocional, nós vamos aprender a ter técnicas e manejos para você lidar com as suas emoções. E vários transtornos, como por exemplo fobias, ansiedade de inúmeras formas diferentes, ou então problemas com emoções, por exemplo, um coração partido, um processo de luto, eles têm como ponto principal justamente as emoções, o que dá uma funcionalidade muito importante de utilizar a terapia do esquema emocional como processo terapêutico para estes sujeitos. Mesmo que seja uma terapia em si, com metodologia, com teoria e tudo mais, ela é utilizada como técnica, tá, pessoal? Então, ela é utilizada dentro da terapia cognitivo-comportamental como uma técnica para o sujeito lidar com as suas emoções, diante de problemas patologias e demandas que traz como emoção um aspecto prioritário, tá? Bom, pessoal, mas para nós entendermos melhor o que é uma terapia do esquema emocional, é importante nós entendermos primeiro o que são as emoções. E existem dois meios diferentes de você entender as emoções. Primeiro é pelo olhar neurocientífico e segundo pelo olhar da psicopatologia. Vamos primeiro pelo olhar neurocientífico. Segundo a neurociência, as emoções, elas são padrões comportamentais que o organismo tem diante de um estímulo. Então, por exemplo, quando meus olhos estão com pupilas dilatadas, eu apresento uma taquicardia, sudorese, minha pressão arterial começa a subir. Isso significa, muito provavelmente, que meu corpo está sob atividade noradrenérgica. Então, a noradrenalina está liberando, entrando nesses receptores no meu corpo todo, fazendo com que eu fique em estado de alerta. Esse é um estado emocional. E o que significa esse estado emocional? Que eu estou diante de um estímulo que pode ser aversivo, que me dá medo, me dá raiva e pode me dar ansiedade. E isso significa que eu estou em estado emocional de alerta. E esse estado emocional de alerta, em neurociência, pode ser quantificado. Você quantifica o comportamento. Você quantifica e qualifica quais são os comportamentos que têm relação com aquela emoção.
Então, em neurociência, este padrão comportamental que o meu corpo tem diante de um estímulo, isso é uma emoção. É esse padrão corporal do organismo. Então, ela pode ser quantificado em laboratório e qualificado em uma emoção específica. Por exemplo, o polígrafo, né, aquele teste de mentira, ele é justamente um teste feito a partir de quantificar estados emocionais. Então, ele vai analisar minha pressão cardíaca, o meu batimento cardíaco, meu nível de sudorese do epitélio, né, da minha pele, as minhas pupilas, se ela dilata ou não. Isso tudo é uma avaliação dos estados emocionais com base no que eu estou dizendo, tá? Isso, para a neurociência, a partir do momento que nós entendemos, ou seja, que gera uma consciência em cima desses estados emocionais, é aí que eu tenho um sentimento. Então, o sentimento nada mais é que uma resposta consciente às emoções. Então, é uma simbologia, ela depende do processo consciente para simbolizar o que isso que o meu corpo está sentindo de fato é para mim. Então, eu nomeio este processo e a partir da nomeação eu tenho um nome que é um sentimento. Isso para a neurociência. Isso é o que vai diferir uma emoção de um sentimento. A emoção é um processo do corpo, pela liberação de hormônios e neurotransmissores que influenciam o que é a capacidade de um corpo. E os sentimentos é a resposta do sentido que isso vai ter. É uma aplicação consciente e linguística simbólica das emoções. Para o neurocientista Antônio Damasio, vai ter 3 tipos de emoção. O primeiro tipo é a emoção de fundo, é essa emoção do meu estado corporal, de como ele está de maneira geral, tá? Isso são as emoções de fundo. Então, por exemplo, como você está se sentindo? Eu me sinto bem, né? Nada específico, mas eu estou me sentindo bem. Ou eu me sinto ruim, eu não sei o que é, mas eu estou com um sentimento meio ruim. Isso é uma emoção de fundo. Pode ter relação. Lembre-se que todas as emoções, elas têm uma causa, que é um estímulo. Essa causa pode não ser muito consciente para nós. Pode ser uma causa inconsciente. Pode ser, por exemplo, simples liberações de cortisol que você teve por conta de ter dormido mal. Eu não sei que é porque eu dormi mal, eu não lembro. Tipo, eu estou ruim porque eu dormi mal. Eu não lembro disso. Mas o fato de dormir mal pode fazer com que você tenha liberações de substâncias no seu corpo específicas que faz com que você se sinta mal. Ou então bem. Por isso que eu falo que uma noite de sono é um dos princípios mais importantes para você se sentir bem. Porque esse sentimento de emoções primárias que você tem influenciam muito no como o seu comportamento funciona, tá? Depois nós temos as emoções secundárias, que são essas emoções mais primitivas que todos os outros animais têm. Por exemplo, medo, raiva, tristeza e alegria. São as emoções primárias. Todos os animais sentem tristeza, alegria, medo e raiva. O medo é uma resposta diante de um estímulo que é aversivo. A raiva é uma resposta diante de um estímulo que vai te deixar em alerta. A alegria é um sentimento de bem-estar diante de um estímulo. E a tristeza é o sentimento de mal-estar diante de um estímulo. Percebe que todos estes sentimentos dependem de um estímulo? Percebe? Isso porque os sentimentos secundários, essas emoções secundárias, que na verdade o Damasio chama de primárias, tá? Porque ele fala que as emoções de fundo não é um tipo, as emoções de fundo é algo primário, mas as emoções primárias são essas emoções mais primitivas que eu falei, essas 4 emoções. Todas elas precisam de um estímulo para funcionar. Todas elas têm um estímulo bem fundamentado. Diferente das emoções secundárias, que o Damasio já chama de sentimentos. O Damasio já diz, por exemplo, que essas emoções mais sociais, como por exemplo culpa, ansiedade, conforto, desconforto, que mais? Culpa, ansiedade, desconforto, inveja, ciúmes. Todas essas emoções, eles vão chamar de sentimentos, porque já é um simbolismo em cima dessas emoções primárias. E são emoções mais sociais, não sei se você percebeu, mas são emoções mais sociais porque nós, como seres humanos, somos indivíduos sociais. São emoções que começam a surgir a partir do processo
emocional, tá? Então, já são emoções que nós não compartilhamos com os outros animais, segundo Damasio. Já são emoções mais propriamente humanas, sociais, e que ele chama de sentimentos. É a partir daí que nós podemos falar como sentimentos. A psicologia do esquema emocional, com Robert Léhy, ela vai dizer que ela vai utilizar emoções e sentimentos como sinônimos. Então, para ele, medo, raiva, alegria, felicidade, felicidade já é uma emoção secundária, segundo Damasio, que é um sentimento, que não depende de um estímulo. Percebe que essas outras emoções secundárias, elas não dependem necessariamente de um estímulo, elas são mais simbólicas, são um pouco mais complexas ali, e não ela pode ser uma emoção que vem compartilhada através de um processo, digamos assim, mais ao todo, né? Então, por exemplo, ela é mais almejável, e mais difícil de ser reconhecida também, que depende de um processo de aprendizagem também, pessoal. Mas enfim, Robert Léhy vai utilizar elas como sinônimos. Então ela vai falar do medo como sentimento. Ele vai falar sobre a ansiedade como uma emoção, não como um sentimento. Então elas são utilizadas para a terapia do esquema como sinônimos porque não tem tanta funcionalidade de ficar dividindo, né? Essa divisão, ela é mais um cunho neurocientífico mesmo, para em laboratório você entender melhor como a mente funciona. Mas quando nós falamos sobre uma terapia, não tem tanto sentido porque elas são experienciadas. As duas são experienciadas mais ou menos da mesma maneira. Mas um ponto importante que nós devemos analisar é que o Robert Léhy, na terapia do esquema emocional, e por isso que eu gosto dessa terapia do esquema emocional, é uma terapia que utiliza muitos embasamentos da neurociência, de entender que todas as emoções e sentimentos têm uma causa, porque o Damasio vai dizer que as emoções, elas têm uma funcionalidade muito estruturada de tomada de raciocínio. E até mesmo aquele economista bem famoso chamado Daniel Kahneman vai dizer que todas as nossas emoções, elas funcionam como uma tomada de decisão. Então, nós sentimos algo porque ao sentirmos aquilo, nós tomamos uma decisão melhor em cima da diversidade do problema que existe. Então, você tem por que sentir uma emoção. Tanto mais que o Antônio Damasio, ao estudar pacientes que têm uma lesão no córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área muito importante para a tomada de decisões com base nas emoções, com esses pacientes que vai ter uma lesão nessa área, vai haver uma tomada de decisão 100% racional. E essa tomada de decisão 100% racional não vai fazer bem para o organismo. São decisões até mesmo ilógicas. Então pense, eu estou me comportando de forma 100% racional, mas isso é ilógico. Por quê? Porque as emoções, levar as emoções dos outros e levar nossas emoções juntos, elas funcionam como um processo que facilita na sobrevivência. Não adianta nada você sobreviver, mas você não ter essas emoções para facilitar a sua sobrevivência. As emoções existem para que nós possamos sobreviver de uma maneira mais efetiva. E nós vamos perceber aqui que na terapia do esquema, isso é muito importante. Afinal, uma das primeiras coisas que o Robert Léhy fala na terapia do esquema emocional é que você deve aceitar todas as suas emoções. Porque todas as suas emoções, não importa se ela é uma emoção positiva ou negativa, elas têm uma funcionalidade com você, elas têm um significado para você. Tem por que você está se sentindo dessa forma, tá? Então, já saindo do processo, já saindo da parte sobre o que são as emoções e entrando para a terapia do esquema emocional, para entendermos o que ela é efetivamente, o primeiro ponto que nós devemos entender da terapia do esquema emocional é que ela vai pregar um realismo emocional, que é o contrário do perfeccionismo emocional. O que é o perfeccionismo emocional? Ele é a teoria que nós temos, que nós carregamos a partir de uma crença compartilhada da nossa infância, podemos dizer, de que nós devemos almejar as emoções positivas e desvalorizar as emoções negativas. Ou seja, as emoções que nos geram mal-estar, como tristeza, ciúmes, desconforto, raiva, medo, essas emoções devem ser evitadas ao máximo. Você não deve se sentir
amedrontado, você não deve se sentir agressivo, não deve se sentir agressivo, você não deve se sentir inveja e não deve se sentir triste. Este princípio de perfeccionismo emocional, percebem comigo como que ele gera conflitos para você? Porque pensa comigo, se você não pode se sentir triste, se você não pode se sentir culpado, se você não pode sentir ciúmes, toda vez que você ter esses sentimentos, pois eles são inevitáveis para você, o que você vai fazer? Você vai evitar se sentir assim. Você vai tentar utilizar mecanismos, né, esquemas emocionais para fugir desses sentimentos que são desagradáveis. Então, você vai, digamos assim, estar o tempo todo fugindo do que te gera desconforto. E, ao contrário disso, você vai estar almejando o que te gera prazer, o que te gera emoções positivas, o que pode ser muito perigoso também. Para quem não leu Nação Dopamina, eu posso falar aqui um pouco para você que é um livro muito interessante para entender como os vícios estão presentes nos nossos dias de hoje. E muitos desses vícios existem porque nós estamos vivendo numa sociedade que aprendeu que deve ao máximo ir atrás dos prazeres e evitar os desprazeres. Isso é até complexo de se falar, porque muitas pessoas vão falar que isso é um discurso de coaching, né? Você deve aceitar as coisas que são ruins para você, e as pessoas vão falar, não, eu sou cansado de sentir tristeza. Eu não mereço viver essa vida de trabalhar todos os dias da semana, numa escala 6x1, porque isso gera um sofrimento para mim. E eu concordo que existem coisas que nós devemos buscar que geram mais prazeres, mas muitos prazeres, eles são rápidos e geram vícios. Ao mesmo tempo que a fuga dos desprazeres vão nos gerar desconforto ao máximo, porque toda vez que um desprazer chegar, uma emoção ruim chegar, eu vou querer fugir dessa emoção ao máximo possível, o mais rápido possível, digamos assim. Então, a terapia do esquema emocional é uma terapia que ela pode ser um pouco forte. Forte por quê? Porque o primeiro princípio que ela vai pregar é esse realismo emocional, do qual todas as nossas emoções têm uma funcionalidade. Todos os nossos sentimentos têm um porquê de você ter aquele sentimento. Beleza, eu tenho um porquê de eu estar sentindo esse sentimento. Mas então por que o tempo todo eu estou me sentindo ruim? Porque o tempo todo parece que tudo está ruim. Aí nós teremos que entender melhor quais crenças estão vindo junto com essas emoções negativas e quais crenças estão permanecendo. São crenças que te faz ter mais sentimentos ruins? Afinal, todo mundo tem sentimentos bons e ruins, mas não precisa ser 100% ruim o tempo todo, né? Então nós devemos entender em análise o que está acontecendo para que esses sentimentos sejam ruins o tempo todo. É por conta de uma questão ambiental, né, de onde você está trabalhando, que não tem a ver com a sua vida, é por conta de expectativas com a sua própria vida, de que você deve estar em tal lugar, com tal pessoa, mesmo que isso te gere tristeza, ou tem a ver com uma crença de que você tem que fugir das emoções negativas, e se você sente alguma emoção negativa, isso já te gera culpa, já te gera angústia, tristeza, ansiedade, porque você não deve estar se sentindo daquela forma. Então, todas essas crenças que vêm são importantes. Então, para nós já irmos para o ponto principal, aceitando esse realismo emocional, a terapia do esquema emocional vai entender 5 princípios principais para essa terapia. Primeiro é entender que as emoções difíceis e as emoções desagradáveis, elas fazem parte da experiência de todo mundo. É o que eu já passei aqui para vocês. Todos nós temos sentimentos ruins. Todos nós temos sentimentos bons. Você não deve fugir das suas experiências ruins porque elas fazem parte de algo que todos aquilo têm. Então, os pacientes muitas vezes vêm sempre com aquela ideia de que parece que só eu sou triste, só eu estou triste, todo mundo ao meu redor está feliz. Isso muitas vezes vem das redes sociais mesmo que vê todo mundo feliz o tempo todo e exclui o sentimento de tristeza. As redes sociais não é realista. Ela parte de um perfeccionismo, de estar feliz o tempo todo. Ninguém compartilha a sua própria desgraça, a sua própria tristeza numa rede social. Então tome cuidado com isso e aceite que todo mundo é triste. O famoso que você admira lá, que está o tempo todo feliz, ele também passa por tristeza, também passa por angústia, também passa por insegurança e culpa, tá bom?
Depois nós devemos entender que as emoções, elas têm uma funcionalidade de nos alertar, tá? E elas nos falam sobre as nossas necessidades. Então, elas nos conectam com um significado. Toda vez que eu tenho uma emoção, aquela emoção tem um significado para mim. Eu gosto de pensar, por exemplo, que um paciente, quando chega, ele tem uma incerteza sobre as suas emoções, se ele deveria estar se sentindo daquela forma, eu sempre falo, se você sente é porque aquilo importa. Então, muitas vezes ele quer fugir de um sentimento, mas se ele sente aquilo, é porque aquilo se ele sente algo com base naquilo, uma tristeza, uma felicidade, é porque aquilo é importante para ele. Ele não deve fugir daquilo, deve aceitar aquilo e utilizar técnicas para lidar com aquilo de uma maneira melhor, tá? Então, toda emoção tem um significado. Isso o próprio Antônio Damasio, na neurociência, vai dizer que todas as emoções, elas evoluíram para que os seres humanos tivessem mecanismos e técnicas melhor para lidar com o ambiente e tomar comportamentos que são mais racionais. Então, a tristeza, uma emoção que parece que não tem significado algum, porque eu estou triste, tristeza dói, é um sentimento de dor. Para pensar qual é o propósito da dor. A dor vem como um estado de alerta, dizendo assim para você: olha, isso não te ajuda com a sua, digamos assim, sobrevivência. Isso faz mal. Então a dor, ela tem um estado de alerta. A dor como tristeza, como uma dor social, digamos assim, diante do outro, ela também tem um estado de alerta de entender que mexer com aquilo vai machucar. Mexer com aquilo é sensível para você. Então a tristeza que vem acompanhada a isso vem também do processo de aceitar. Devemos entender que fugir das próprias emoções é um dos primeiros passos para a depressão. A depressão existe como uma psicopatologia que está ligada a reprimir essas emoções que você deveria sentir, a fugir delas. Porque ao você fugir das suas emoções e você entender que você não deve se sentir triste, que você não deve se sentir angustiado, a fuga dessas emoções leva você a experimentar a sua vida com crenças de que você não deveria estar sentindo daquela forma. E como você não deveria estar sentindo daquela forma, só deve haver algum problema com você, não é mesmo? E esse pensamento, essa crença de que deve haver algum problema com você, é um pressuposto de se sentir deprimido. Afinal, para que eu vou me comportar de tal forma? Para que eu vou sair com meus amigos se eu sou uma fraude, se eu sou uma pessoa ruim? Então, fugir das próprias emoções, fugir de que as emoções são normais, de que todo mundo tem emoções, de que se você sente algo é porque aquilo importa para você, é um dos primeiros passos para você conseguir lutar contra essas emoções. Não contra essas emoções, mas lutar utilizando as emoções como um mecanismo de sobrevivência, tá? Bom, as emoções também, quando elas vêm de uma maneira muito forte, quando as emoções são muito fortes, elas podem nos enganar, mas também podem nos orientar. Então você deve tomar cuidado com isso. Como assim, Matheus? Bom, um rompimento de um relacionamento, por exemplo, ela vem muito rápida, é uma emoção que vem muito forte para si mesmo, não é? Como é uma emoção que vem muito forte e de maneira muito rápida, você sente muito. Algo que você vai sentir muito aflorado em si mesmo, está latente, digamos assim. Por estar latente, as crenças que vão vir junto com essas emoções também vão vir de forma muito forte, muito latente. E essas crenças vão gerar padrões comportamentais que são funcionais ou desfuncionais. Então, em outras palavras, elas podem nos enganar ou nos orientar. Vou dar um exemplo mais prático. Falei do rompimento amoroso, né? Esse rompimento amoroso vai vir com uma crença. E qual crença que esse rompimento amoroso vem? A crença, por exemplo, de que essa pessoa me deixou, então eu só posso ser uma pessoa ruim. Bom, eu fui deixado, então eu sou uma pessoa horrível. Eu não deveria estar me sentindo assim, mas eu estou me sentindo assim. Porque eu sou uma pessoa péssima e se ela me deixou, eu não tenho valor algum. Isso é uma crença que vem acompanhada dessa emoção negativa que você sentiu muito forte. Percebe, né? Então, essa crença que vem muito forte faz você tomar comportamentos específicos. Por exemplo,
Se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa ruim, então eu vou beber, encher a cara pra fugir dessa dor, pra fugir de quem eu sou. Porque se eu sou uma pessoa ruim, eu não quero me enfrentar, não quero enfrentar quem eu sou. Então você passa a tomar um comportamento que vai te gerar, que vai prejudicar as suas emoções. Você sente culpa por você ser uma pessoa ruim. Então, percebe que a partir de uma crença desfuncional que você tem diante de si mesmo, de que você não tem valor, você toma um comportamento que é prejudicial para você. Isso é claro quando nós falamos. E isso é o que nós chamamos de uma regulação emocional desfuncional. Eu vou fazer um vídeo no futuro falando sobre regulação emocional, porque eu acredito que é o ponto principal da terapia. É aprender a regular suas emoções para que você se sinta bem. Todas as psicopatologias têm a regulação emocional como um dos princípios, como um dos processos principais de tratamento. E a regulação emocional, ela pode ser funcional ou disfuncional. A regulação emocional desfuncional, ela é uma regulação que é feito que vai te gerar malefícios. Então, por exemplo, é a evitação da dor, é a evitação dos sentimentos ruins, é a fuga dos sentimentos ruins. Então eu vou beber, eu vou comer compulsivamente, eu vou entrar em sites e assistir filmes para tentar fugir dessa dor. Eu vou criar crenças, tá? A criação de crenças disfuncionais também é uma forma de regular. Porque você tá pensando, tá, para eu aprender a sentir essa emoção que é ruim para mim, eu vou criar uma crença que pode ser uma crença disfuncional. E qual seria uma regulação emocional efetiva nesse comportamento que eu dei? Porque a regulação emocional, ela é um processo terapêutico. Você tem que ter uma regulação emocional para você lidar com as emoções. Primeiro, é você aprender a ter um equilíbrio das suas emoções, entender que as suas emoções negativas, elas fazem parte. Bom, é normal você estar sentindo angústia latente em si mesmo, pois você teve um término de um relacionamento, poxa. Problemático seria você não sentir uma tristeza, não é verdade? Se você sente uma tristeza é porque importava para você esse relacionamento. Então, ter uma regulação emocional bom nesse sentido, deste exemplo que eu dei, é você entender que você tem que aceitar esse sentimento que você tem. E entender que você tem que ter um equilíbrio entre sentimentos bons e ruins. Então, ao invés de você beber excessivamente, faça um exercício, porque o exercício vai te ajudar a fortalecer um sentimento bom consigo mesmo. Não é um comportamento autodestrutivo. Entende? Não é um sentimento que vai fazer com que você fuja da dor que você está sentindo. Fazer exercício machuca, vai te dar um sentimento de dor. Mas você também deve tomar cuidado para não ter comportamentos autodestrutivos, de fuga. E o que seria esses sentimentos autodestrutivos de fuga? São o que nós chamamos de comportamentos suicidas. Nossa, Matheus, mas comportamentos suicidas? Calma, calma. Comportamento suicida não é apenas você planejar se matar. São comportamentos autolesivos. Porque ninguém se suicida, pode ter, claro, com certeza, não estou generalizando. Mas a maioria das pessoas que tem comportamentos suicidas não tem porque elas não querem viver mais, porque a vida não tem sentido para elas. Elas querem se suicidar porque o suicídio é a melhor estratégia para evitar a dor que ela está sentindo. Percebe que o suicídio é uma regulação emocional desfuncional? É uma regulação emocional problemática? Porque é uma forma de você tentar acalmar os seus sentimentos deixando de existir. Porque o deixar de existir é uma forma do sentimento ruim passar, da dor, da angústia passar. Então, o comportamento suicida é uma forma de você regular as suas emoções de uma forma disfuncional. É um comportamento autolesivo. E o comportamento suicida não é apenas o comportamento de ir contra a própria vida. É a autolesão. Então, por exemplo, é você querer apanhar de alguém, tá? Não apanhar de alguém no sentido do embate, mas, por exemplo, você começa a fazer um tipo de prática de artes marciais para que você possa apanhar e sentir dor. É você ir para academia para sentir dor muscular. Eu vejo muito isso, eu vejo muitas pessoas no meio fitness falando eu vou para academia porque preciso sentir dor, porque eu tô machucado emocionalmente e sentir a dor muscular melhor. Poxa, isso é uma regulação emocional totalmente disfuncional.
É quase um comportamento suicida, de autolesão, que é, claro, pequeno comparado ao suicídio verdadeiro, mas é um meandro e uma estratégia comportamental muito parecida. Então, a regulação emocional pode ser efetiva ou pode ser desfuncional. Comer compulsivamente é desfuncional, tá? Por quê? Porque você vai estar engordando, você vai estar comendo substâncias que vão gerar malefícios a longo prazo no seu comportamento, no seu organismo, digamos assim. Na psicanálise nós falamos de uma regressão, regredindo, né? E regulação emocional tem uma relação muito forte, aqui já deixando uma nota de rodapé, uma relação muito forte com os mecanismos de defesa, tá? Então, em psicanálise. Então, se você é psicanalista e está vendo esse vídeo, saiba que os mecanismos de defesa têm muita relação com o que nós chamamos de regulação emocional, que é uma forma de lidar com sentimentos negativos que pode ser como resistências, né? As resistências, as fugas, né? A negação, deslocamento, todos esses mecanismos de defesa que eu citei no último vídeo aqui que eu falei sobre psicanálise e neurociência. Não sei se você está lembrando, tá? Então, só recapitulando, as crenças sobre as emoções, não, desculpa, as emoções fortes, elas podem nos enganar, nos orientar, tá, pessoal? Bom, outra coisa, as crenças sobre as emoções, elas podem tornar difícil tolerarmos os sentimentos. Então, pessoal, lembra que eu dei o exemplo do coração partido? Lembra que eu falei de uma crença de que eu sou um perdedor, não tenho valor, ninguém me quer? Essas são crenças diante de uma emoção muito forte que eu tive. Essas crenças, elas podem tornar difícil lidar com os meus sentimentos e as minhas emoções. Por quê? Porque se eu tenho uma crença muito forte de que eu não tenho valor e aquilo faz mal para mim, então eu devo me tornar uma pessoa ruim, sou uma pessoa ruim, digamos assim. Essa crença, ela é disfuncional. E se a crença é disfuncional, você vai ter emoções para lidar com essas crenças. E essas emoções são emoções desnecessárias, que você não deveria ter, porque a crença é uma crença que não é verdade. Quem te disse que você é uma pessoa sem valor? Quem te disse que você é uma pessoa ruim? Por você ter acabado com um relacionamento, digamos assim? Não, relacionamentos começam e terminam o tempo todo, tá? Eu tô dando o exemplo do relacionamento, mas é qualquer tipo de padrão comportamental que acontece que levam emoções, levam a gente a ter sentimentos. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, sentir ciúmes, né? Eu estou me sentindo ciúmes, então eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa possessiva, sou uma pessoa obsessiva, eu sou tóxico, né? Hoje nós falamos muito sobre toxicidade, né? Eu sou uma pessoa tóxica porque eu sinto ciúmes do meu parceiro. Poxa, você sente ciúmes porque você gosta do seu parceiro, porque ele importa pra você. É muito mais fácil você aceitar esses ciúmes do que você tentar não sentir esses ciúmes e ficar se corroendo por dentro. Que é uma estratégia de perfeccionismo emocional que vai contra a terapia do esquema emocional, tá? E outra coisa que nós devemos entender, tá? Eu já vou deixar isso como ponto importante. Sentir algo não é a mesma forma que se comportar de algo. Eu vejo muita pessoa que tem angústia dos seus sentimentos porque faz com que elas pensam que elas são os seus sentimentos. Então, por exemplo, eu tenho muitos ciúmes, então eu sou uma pessoa ciumenta. Nossa, eu sou uma pessoa péssima porque eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Ou então eu sinto muita raiva, eu sou uma pessoa ruim porque eu sinto muita raiva, sou uma pessoa agressiva. Não, existe uma diferença muito grande entre sentir raiva e ser uma pessoa agressiva. O sentimento não deve vir acompanhado do comportamento. Então, por exemplo, se você sente muita raiva, isso não te dá desculpa para você ser uma pessoa extremamente agressiva com todo mundo. Entende a diferença? É diferente você sentir ciúme e você se comportar de forma possessiva. Tem muita diferença aí. As emoções, elas vêm como um padrão de nós identificarmos um significado pra gente. Mas o comportamento que vem, esse comportamento, todo comportamento, ele vem acompanhado de emoções e de crenças também. Então, as emoções, elas acompanham uma crença e essa crença gera um comportamento. Ou então a crença gera uma emoção e a emoção gera um comportamento. Então, muitas crenças disfuncionais geram comportamentos disfuncionais. Então, por exemplo, eu tenho muitos ciúmes. A que crenças esse ciúme vem compartilhado? Pode vir compartilhado com sentimentos de que a pessoa vai me deixar, a pessoa vai me trair. E esse sentimento pode vir com um comportamento possessivo que é prejudicial. Ou então com um comportamento agressivo. Então, percebe-se que pode haver crenças diferentes
com base em emoções diferentes. Do mesmo jeito que podem haver emoções diferentes com base em crenças diferentes. A crença de que eu vou ser demitido do meu emprego pode vir com emoções de indiferença, emoções de alegria, emoções de tristeza. Depende muito de quem nós estamos falando e do momento que nós estamos falando, tempo histórico que nós estamos falando e cultura do que nós estamos falando para o sujeito. Então, pessoal, as crenças, elas vão definir se nós vamos nos sentir bens ou ruins e como nós nos sentiremos bens ou como nós nos sentiríamos ruins, tá? Então, isso é muito importante de você tentar identificar você como terapeuta para o seu paciente ou você como um sujeito mesmo que quer ser alguém melhor, né? E também, pessoal, por último, as estratégias para lidar com as emoções podem melhorar ou agravar os problemas. A estratégia que nós temos para lidar com as nossas próprias emoções, que eu chamo essas estratégias e o Robert Leahy chama essas estratégias de regulação emocional, elas podem agravar ou podem melhorar a nossa vida. E eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da bebedeira, né, do comer compulsivamente. Tudo isso são estratégias que podem não ser boas para nós, mas também podem haver estratégias que são positivas para nós, tá, pessoal? Então, as estratégias que nós lidamos, dos nossos esquemas emocionais que nós temos para lidar com as nossas emoções, esses esquemas podem ser bons ou ruins, e cabe ao psicoterapeuta ou ao sujeito que está em autoanálise entender quais esquemas são bons ou ruins para ele. É importante ele se comportar dessa forma diante do problema que ele tem? Isso faz bem para ele? Tudo bem. Isso faz mal para ele? Muitas vezes o nosso paciente, ou até mesmo nós mesmos, não sabemos que aquilo faz mal para nós ou para eles. Então, cabe ao terapeuta ou cabe a si mesmo questionar as crenças que estão acompanhadas, se essas crenças são verdadeiras ou não. Se essas crenças não forem verdadeiras, de onde que elas vieram? Por que você pensa dessa forma? Foi seu pai, sua mãe que te ensinou? Foi uma experiência que você teve? E por isso nós percebemos que a terapia do esquema emocional, ela é um braço direto da terapia cognitivo-comportamental, porque vem acompanhado dessa ideia de crença, dessa ideia de que nossas crenças fundamentam nossos comportamentos e atrelado às emoções faz com que nós nos comportemos com emoções muito específicas, tá, pessoal? Então, estes são 5 princípios mais importantes da terapia do esquema emocional. Primeiro, emoções difíceis e desagradáveis fazem parte da experiência de todo ser humano, tá? Depois, as emoções, elas têm a funcionalidade de nos alertar, elas nos falam sobre nossas necessidades e elas nos conectam com o significado que nós temos. Também as emoções fortes, emoções mais intensas, elas podem nos enganar, mas podem também nos orientar. Então, tome muito cuidado com isso. Quando as emoções são muito fortes, o que vem acompanhado dessas emoções e por quê? As crenças sobre as nossas emoções podem tornar difícil tolerarmos nossos sentimentos, tá? E as estratégias para lidar com as emoções podem melhorar ou podem agravar os problemas, tá, pessoal? Então, esses são os pontos mais importantes da terapia do esquema emocional. O Robert Leahy vai dizer que existem 6 fundamentos muito interessantes para você aprender a ter uma regulação emocional efetiva. Ou seja, em outras palavras, vão ser 6 dicas que você vai ter para que você possa entender como as suas emoções são importantes e lidar melhor com elas. Eu vou somente ler elas aqui, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo no futuro explicando cada uma delas, eu vou ficar muito feliz em fazer, tá? Mas primeiro é o realismo emocional, que consiste em você entender que as emoções elas existem, é aquilo que eu falei lá no começo, tá? Entender que todas as emoções têm um significado e todas as emoções são importantes de você sentir. Segundo, é entender que as decepções são inevitáveis, então você vai ter decepções inevitáveis com todo mundo. Se você espera que algo vai acontecer, é muito mais fácil de você aprender a lidar com as sensações. E como vou esperar que coisas ruins aconteçam? Entendendo que tudo que é ruim pode acontecer e provavelmente vai acontecer, tá? Então, não fuja de entender que as coisas ruins não podem acontecer e que se acontecer é porque algo extremamente errado aconteceu. As coisas ruins acontecem, tá? Uma traição no relacionamento, uma traição de um amigo pode acontecer. Você está, digamos assim, aberto para que isso aconteça. Você não deve fugir disso, tá bom?
Terceiro, desconforto construtivo, ou seja, toda construção de algo bom na sua vida gera um desconforto, tá? E para as emoções é a mesma coisa. Eu entender e construir uma regulação emocional bem efetiva é lidar com o desconforto das emoções negativas. Então, por exemplo, eu lidar com a tristeza machuca, mas é muito melhor você lidar com a tristeza do que você fugir dela. Porque a fuga vai vir como uma desculpa ou uma crença negativa, digamos aqui. E você lidar aqui, tudo bem eu me sentir angustiado, porque a angústia faz parte do ser humano, é muito mais fácil de você lidar com isso. Então, com esse desconforto. E, por exemplo, quem lida muito com angústia, ao invés de falando, os seres humanos, eles são tristes mesmos. Ai, a vida é dor e sofrimento. Essas são crenças, tá? Crenças que podem ser disfuncionais. Então tome cuidado. Entenda que toda emoção passa. Se eu estou me sentindo triste hoje, amanhã eu posso não estar me sentindo mais. Isso faz com que você possibilite ter estratégias comportamentais para não sentir mais tristeza ou sentir menos tristeza. Porque ninguém quer sentir tristeza, mas elas são inevitáveis sim. E muitas vezes você sentir mais efetivamente leva você a aprender a lidar com o desconforto de forma mais construtiva. Além disso, nós devemos fazer o que não queremos, ou seja, ninguém quer lidar com as emoções, ninguém quer lidar com o desconforto das emoções, mas é importante que nós lidemos. Aquele dia que você acorda cedo e você tem que ir para academia, você sabe que você precisa, você não quer ir, mas você precisa, porque se você for para academia, você vai estar mais disposto, você vai estar mais acordado, você vai estar com o corpo mais ativo, não vai se sentir tão cheio, vai se sentir mais aliviado. Então, você não quer ir, mas você precisa ir. Com as emoções são a mesma coisa. Você precisa ser mais aberto com todas as emoções. Isso nos leva para o próximo ponto, que é as imperfeições bem-sucedidas. Ou seja, nós sabemos que é muito bom fazer 5 vezes por semana exercício por 1 hora. Mas você não precisa fazer isso se você não consegue fazer isso ainda. É melhor você fazer 3 vezes por semana o exercício por 20 minutos. Muito mais fácil muito melhor, na verdade, do que você não fazer nada. Então, com as emoções são a mesma coisa. Você não precisa ter o controle emocional de tudo para que você tenha uma regulação emocional boa com tudo. De vez em quando você vai querer fugir da dor, de vez em quando você vai querer comer alguma coisa para aliviar aquela dor que você está sentindo, ou sair com alguém para que você não sinta aquela dor que você tem, né? Digamos assim, ver algum amigo para tentar não lidar consigo mesmo, lidar com a tristeza. Muitas vezes você vai querer fugir dessa dor, sim. Mas é melhor você fugir menos do que sempre fugir, entende? É melhor você, de vez em quando, você sente essa tristeza e você querer evitar ela, mas na maioria das vezes você se comporta de maneira com uma regulação emocional melhor, do que você querer sempre fazer bem e nunca errar, tá? Eu vejo muito isso com as pessoas, tá? Muitos pacientes chegam e eles realmente querem lidar muito com essa dor. E se alguma coisa dá errado, elas já criam crenças absurdas de que, meu Deus, eu sou uma fraude, eu não consigo ter uma regulação emocional. Eu saí para beber esse final de semana para fugir de uma briga que eu tive com minha mãe ou com meu namorado. E, poxa, isso significa que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa imatura. Não, muitas vezes vai lidando com as coisas devagar, mas sempre buscando ser melhor. E a partir do momento que você vai se comportando de forma mais efetiva, mesmo que só de vez em quando, a tendência é que você vai cada vez mais progredindo nisso. A pessoa que faz exercício 3 vezes por semana, pode ter uma semana que ela vai fazer 4, pode ter semana que ela vai ficar mais tempo na academia, e assim vai. O tempo todo ela vai cada vez mais fazendo mais exercício e melhorando e progredindo. E por último, nós devemos ter uma satisfação flexível. Como assim? A satisfação, ela nem sempre é positiva, tá? Devemos aprender a lidar com as dores também. Não só com a satisfação. Você buscar satisfação o tempo todo é também você fugir das emoções negativas. E também é o comportamento de alguém viciado, né? Se você busca sempre fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, é uma pessoa emocionalmente imatura que não sabe lidar com o sofrimento, com a dor. E a terapia do esquema emocional, ela é uma terapia muito forte nisso, né? Ela coloca você numa caixinha muito forte também. De dizer que nós devemos lidar com nossas angústias. Pessoas que não lidam com as próprias angústias é porque não têm uma regulação emocional muito efetiva.
Mas não deixa de ser, de certa forma, parcialmente verdadeiro, né? Porque o contrário do realismo emocional é o você buscar satisfação o tempo todo. E a busca de satisfação o tempo todo leva você a ser uma pessoa que não aprende a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento, a lidar com as angústias. Pode ser alguém mimado, que sempre vai querer fazer tudo do seu próprio jeito, ou ser alguém emocionalmente imaturo, ou pode ser alguém viciado em determinados tipos de coisas diferentes, né? Porque não aprende a lidar com a vida sem ter o que ela quer. Então, é também uma busca de autonomia consigo mesmo. A terapia do esquema emocional também é uma busca de se encontrar, digamos, com as suas emoções. As suas fraquezas emocionais te levam a se encontrar de onde você é e quem você é, com a sua satisfação de forma flexível. Nem sempre nós precisamos estar felizes. Nem sempre vamos estar felizes. Isso isso não significa que você é uma pessoa ruim. Isso não significa que você é uma pessoa falha, uma pessoa fracassada, porque você não está 100% feliz, tá? Devemos tomar cuidado também, pessoal, de não colocar a culpa sempre no sujeito, tá? Isso, por isso que eu falo que a terapia do esquema emocional, utilizada de forma sozinha, ela pode facilmente botar a culpa no sujeito. Como? O culpado das emoções é ele mesmo, o culpado dos sentimentos ruins é ele mesmo. Muitas vezes não, muitas vezes acontecem coisas muito negativas na vida daquela pessoa. Então nós devemos sempre tomar cuidado para não unificar muito aquele sujeito como se ele fosse apenas, somente ele fosse o problema e não o outro, né? Não a sociedade. Mas isso deve ser analisado de forma clínica, tá, pessoal? Casos específicos e sempre problematizando os fatores comportamentais da sociedade que geram tristeza de forma excessiva. Por exemplo, músicas que vão buscar bebedeira de forma excessiva, dizer que para você melhorar na sua dor você precisa de apenas de drogas, ou então você precisa ficar com a primeira pessoa que você vê, tá? Que é problemático no sentido terapêutico de se aceitar, ou então políticas públicas que geram uma maior tristeza, sejam em um trabalho que valoriza apenas um único tipo de pessoa, tá? Então, pessoal, eu estou falando aqui que é necessário você olhar para além do que a terapia tem por si só, mas também para as potencialidades que a própria cultura tem, tá? E por isso que você deve olhar como um todo, aqueles processos que levam o indivíduo a se comportar como se comporta. Aqui nós falamos sobre um indivíduo biopsíquico, né, na terapia do esquema. Nós falamos sobre um sujeito que perpassa fatores biológicos que influenciam o funcionamento das suas emoções e fatores psicológicos diante disso que vai influenciar um ao outro. Mas também é social. Todo sujeito é biopsicossocial. Então, o social vai influenciar a forma como esse sujeito compartilha. Será que a sociedade está levando esse sujeito a ter pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais? Será que a sociedade em si não tem uma crença disfuncional muito grande, que gera tolerar as emoções de uma maneira falha? Eu dei um exemplo para vocês sobre pais e mães que falam que homens não devem chorar, meninos não devem chorar, mulheres devem tolerar a dor, tá? Então, esse pensamento e essa discussão e essa crença que os pais têm geram filhos que são imaturos, né, emocionalmente, ou que têm tudo o que eles querem, ou que não podem pensar como sempre se pensam, né? Então, deve-se tomar muito cuidado, principalmente você que é pai e mãe, na criação dos seus filhos, para eles não serem pessoas imaturas emocionalmente. Tá, pessoal? Isso tudo começa desde a infância. Mas, caso você não tenha, recomendo a terapia do esquema emocional, que pode te ajudar muito a construir essa maturidade emocional de aceitamento da frustração, da tristeza com realismo emocional. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda de mim, se você discorda da teoria, se você acha que ela é uma teoria falha, ou suas experiências com a terapia do esquema emocional. E também sugestões, tá, pessoal, de vídeos e temas que eu posso fazer para vocês. Prometo sempre respondê-los, tá, o mais rápido que eu conseguir. E eu espero que esse vídeo chegue a você de uma maneira boa, de uma maneira tranquila. E lembre-se, pessoal,
nós devemos sempre aprender a lidar com as frustrações, tá? Nem sempre vamos estar felizes, mas devemos sempre entender melhor nossas tristezas e a funcionalidade dessas tristezas, tá, pessoal? Bom, pessoal, então nos vemos no próximo vídeo e até mais!